Resolver desafio de algoritmos de programação não tem nada a ver com chegar na resposta, e sim com saber responder uma pergunta da melhor forma possível. E pensando nisso, no dia 25 de maio, eu lancei um desafio de 42 dias de código, onde eu estou lançando um desafio por dia de algoritmo. Esse desafio é o toalha.dev, que é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, até por isso que eu lancei no dia 25, que é o dia da toalha, que se você não sabe, também é uma referência ao Guia do Mochileiro. Eu vou passar aqui com vocês por todos os desafios da primeira semana, só não espera que eu vou dar a resposta de todos, porque tem uns que são muito difíceis de explicar e não é essa a ideia desse vídeo, né? Então vamos lá pro primeiro. O primeiro foi o de números palíndromos. E se você não sabe o que é um palíndromo, é um número que é igual de trás pra frente e de frente pra trás. Então a ideia desse desafio é você conseguir inverter o número e comparar com a entrada, pra ver se o número é igual. Eu sei que o primeiro pensamento é transformar uma string em inverter, mas se você fez isso, é tão preguiçoso que não leu nem a instrução que dizia pra não fazer. Porque a ideia é você fazer do jeito certo, que é usando matemática pra isso. E inverter é óbvio, você pega uma ponta e coloca na outra, mas como que você faz isso com um número? Vamos imaginar esses dois números aqui. Só um deles é palíndromo, porque o menos 121 é negativo. E como ele tem o sinal de menos no começo, ele não é igual dos dois lados. Então o primeiro passo da resposta é descartar todos os números que são menores que zero. Agora, como a gente precisa pegar o último dígito e colocar no começo, a gente precisa saber como extrair esse número. E o jeito certo de fazer é dividindo por 10. Sim, é simples desse jeito. Porque quando você divide um número por 10, você tá basicamente pegando um ponto decimal e movendo pra esquerda. Então aquele último número vira uma casa decimal. Então o número 28.382 vira 2.838.2, mas a gente quer exatamente o 0.2. Então a gente vai usar o operador de módulo, que ele pega a sobra da divisão. Então a gente vai armazenar essa informação numa variável, que é onde a gente vai guardar o número invertido. Nesse primeiro round, que a gente só pegou o primeiro dígito, o valor dessa variável invertida vai ser 2 só. Mas agora a gente precisa manter esse número 2 lá no começo do número. Como que a gente faz isso? É simples, é só a gente fazer o oposto do que a gente fez com outro número. A gente multiplica por 10, porque assim a gente adiciona um zero à direita. Porque 2 vezes 10 é 20, né? Então fica aquele zero ali à direita, então a gente só vai precisar somar o próximo dígito. Então para cada dígito vai ficar um código mais ou menos assim. E aí no final, quando você passar por todos os dígitos, você só vai precisar pegar esse número e comparar com o original. Se ele for igual, pronto, você achou um número palíndromo. E o segundo desafio foi de expressão regular, ou regex para os íntimos, que é uma estrutura de expressão que a gente usa para comparar string, né, para encontrar CPF, validar e-mail, coisas assim. A ideia, assim, é bem simples se você pensar. Você vai receber um padrão e uma string. E aí você tem que ver se aquela string se adequa àquele padrão. Mas eu vou falar para vocês que eu meio que me arrependi desse desafio, porque eu coloquei na instrução que não era para usar as funções nativas das linguagens de regex, mas mesmo assim muita gente usou. E olha que nem era para implementar todas as lógicas do regex, eram só duas. Era só do ponto e do asterisco. Se você encontra um ponto no regex, ele significa que aquele momento pode ser qualquer caractere. E o asterisco significa que o caractere anterior ao padrão pode se repetir 0 ou n vezes. Então se a expressão for BA asterisco, ela pode encontrar strings como BA, BAAAA, ou só B. Para fazer a solução disso com o jeito certo, entra uma coisa que todo mundo tem medo: matrizes 2D. Imagina essa matriz aqui. As colunas são os caracteres do regex, enquanto as linhas são os caracteres da string. A ideia do código é passar de casa em casa comparando os padrões, tanto dos caracteres quanto dos caracteres do regex. Primeiro você vai verificar se o caractere bate direto, ou seja, se é o mesmo caractere ou se tem um ponto no regex. Depois você vai ver se é um asterisco e ver se o caractere anterior pode ser ignorado. E em terceiro, se for o asterisco, você tem que verificar se ele tem que ser repetido nas próximas casas. E é mais ou menos isso, vai seguir as comparações baseadas nessas regras. A parte mais difícil vai ser essa do asterisco, e como é tão difícil assim de explicar, bora pro próximo desafio. O terceiro desafio foi o do container com mais água. Ele parece mais fácil, mas é isso, ele só parece mais fácil mesmo. Você vai receber uma lista de números que vai representar a altura das paredes, e aí você precisa identificar qual das combinações de paredes cabe mais água que as outras. A solução mais burra, que provavelmente é a primeira que todo mundo pensou, é fazendo a força bruta, é ir de item por item e ir comparando com os outros. Aí ficaria mais ou menos assim, você pegaria o primeiro, compararia com o segundo, depois o primeiro com o terceiro, até o final da lista, e aí você volta pro começo. Aí faz isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até a alma sair pelo console logo. Isso até ia funcionar, mas é força bruta purinha. A grande sacada desse desafio é resolver com 2 pointers, né, que é 2 ponteiros para nós tupiniquins. E funcionaria mais ou menos assim: você teria 2 ponteiros, um no final e outro no começo da lista. E ao invés de você fazer comparação de todos os casos, você só move o que for menor. Porque pensa comigo, se você tá tentando armazenar água, o que mais pode te impedir de guardar o máximo de água possível é a menor parede, não é? Então se uma das paredes for mais baixa do que a outra, você move ela para dentro.
pra você tentar encontrar uma maior que ela. E aí você vai repetindo isso até que os dois ponteiros se encontrem no meio da lista. E aí no final do processo, você vai ter comparado a altura de todas as combinações que mais importam. E é esse tipo de solução que você mostra que você não sabe só resolver o problema, mas encontrar o melhor jeito de resolver. E se você tá achando que isso é só coisa de desafio técnico, é só você pensar que algoritmo de recomendação, otimização de rota, sistema financeiro, tudo é baseado em lógicas assim, tá? Então se você sabe pensar desse jeito, você não tá se preparando só pra entrevista, você tá se preparando pra vida. Então bora pro quarto dia. O quarto dia foi de to sum, ou soma de dois números. Eu prefiro falar o nome dele em inglês, porque senão parece que é só um sistema de soma, né? Que vai somar dois números e retornar o resultado. Não é isso. A ideia dele é assim, você recebe um array de números e um número de alvo. E aí você precisa encontrar os dois números que somados chegam àquele valor do alvo. Esse aqui parece ser muito bobo, mas a pegadinha dele é que você não pode de jeito nenhum pensar em força bruta nele. Porque o primeiro pensamento é um looping que vai passar por todos os números e somando sempre com o número anterior ou com o próximo, né? E mais uma vez, esse tipo de solução funciona. Só que não é o jeito certo de fazer e nem o mais otimizado. Porque aí você vai ficar fazendo loop dentro de loop dentro de loop. E aí uma solução que deveria ser simples vai parecer que tá rodando no Intel Celeron. E pra mim isso não vai funcionar, mesmo que o código dê certo, pra mim tá errado. Que nem você aí, tá assistindo esse vídeo e não tá deixando like, não tá se inscrevendo. Você acha isso certo? Eu particularmente não acho isso nada certo. Então já vai corrigindo isso aí, porque tu tá aprendendo com esse vídeo, cara. Tô te ensinando coisa boa aqui, então já corrige isso aí enquanto seu processador ainda tá aguentando. Enfim, voltando pro desafio. Se você pensar 3 segundos sobre, dá pra resolver de uma forma muito mais elegante. Você pode usar um mapa, um hash map, pra pegar esse número de alvo e comparar com o número atual. Só que ao invés de fazer uma soma, você vai subtrair o alvo do número atual. E aí você sabe quanto que falta pra chegar naquele número. Ou seja, se o número atual for um 2 e o alvo for um 6, você subtrai e você sabe que falta 4 pra esse número aqui chegar no 6. E aí você vai percorrendo todos os números, mas toda vez que você fizer essa subtração, você vai olhar no mapa se já tem um número que está faltando esse valor. Ou seja, se o próximo número for um 4, você vai subtrair 6 de 4, vai ver que falta 2, aí você vai olhar no mapa, você já armazenou o 2, você já sabe qual que é a posição dele. Então aí você só precisa pegar a posição do 4 atual e do 2 que você já sabia onde estava, juntar e retornar. E essa solução tem a complexidade O de N, o que significa que você só precisa passar pelo array uma vez só. E o mais legal desse tipo de solução é que mostra que você tem conhecimento de estrutura de dados, que você usa a memória para ganhar tempo e que você não usa a primeira solução que vem na cabeça. O to sum é como se fosse o Hello World dos desafios de lógica, então foi por isso que eu decidi colocar ele aqui. O quinto desafio foi de inverter números inteiros. E se você tá achando ele meio familiar, é porque é mesmo. O desafio do primeiro dia, o de identificar palíndromos, ele usou a lógica desse. Então, ele é basicamente a mesma coisa, só que sem o final de comparar com o número inicial. Ah, e ele também tem uma coisa a mais. O dos palíndromos, a gente descartava números negativos. E aí, no caso, se o número for negativo 2, 3, 4, então ele tem que virar um negativo 4, 3, 2, entendeu? Mas como eu já falei, a parte legal dele, eu não vou ficar perdendo tempo nele aqui não, vou pro próximo. Se você quiser ver mais sobre isso, volta lá no começo do vídeo. O desafio do sexto dia foi muito maneiro. É o de encontrar a maior substring sem repetição de caracteres. Esse desafio é um clássico daquele tipo, sabe? Que você tá aí e fala, nossa, esse desafio é muito fácil, mas daqui a 5 minutos você tá com aquela cara de... Ué, a premissa é muito simples, você vai pegar um texto, uma string, e procurar a maior sequência de caracteres que não vai repetir. Não é para remover caractere repetido, não é para contar quantos caracteres únicos tem, é para você ver a maior janela de caracteres que não repete, e retornar o tamanho dela. E mais uma vez, eu tenho certeza que o primeiro pensamento é fazer um looping que vai passar por todos os caracteres e ir comparando com o anterior. Tá, mas aí, o que você vai fazer quando você encontrar um repetido? Você vai voltar do começo? De que ponto você começa? Por isso a ideia aqui é usar uma janela deslizante, ou sliding window, né, como as pessoas conhecem. Que vai funcionar assim, você vai ter dois ponteiros. Um que vai marcar o início da janela e o outro que vai passando de caractere em caractere até encontrar um duplicado. E aí quando ele encontrar um duplicado, quem vai se mexer vai ser o que está marcando o início da janela. E ele vai andar até que não tenha mais nenhum duplicado. E no meio disso você já salvou qual foi a maior substring que você encontrou. Esse é o tipo de solução que quando você entende, você pensa, caraca, por que eu não pensei nisso antes? Esse é o tipo de desafio que te ensina coisas que seu cursinho da Udemy não vai ensinar. Você já tentou resolver esse desafio com substring e includes, contents da vida? Cara, eu te entendo. Mas usa esse desafio do dia 6 como mais um motivo para você rever essa sua relação que você tem tóxica com as soluções de força bruta. Agora bora falar do último desafio da semana. E para fechar essa primeira semana, teve o queridinho das entrevistas, o converter números romanos para números inteiros. Mas antes de eu falar dele, sim, cara, ninguém usa mais números romanos hoje em dia, eu sei. Mas esse desafio não tem nada a ver com utilidade, e sim com você resolver algoritmo de lógica, controle de fluxo, e você saber lidar com exceções que podem quebrar toda a sua lógica. O desafio é mais ou menos assim, você vai receber uma string assim ou assim, que representa um número, só que algoritmos romanos. E aí você precisa traduzir isso para inteiro. Vamos para a parte fácil primeiro.
você vai fazer um mapa de 1 para 1, que vai ser um depara, né? O I é igual a 1, o V é igual a 5, o X é igual a 10 e assim vai. Mas até aí tudo bem, né? O problema vai ser quando você precisar subtrair o número da esquerda. Porque assim, caso você não saiba, os algarismos romanos, eles não têm alguns números, como por exemplo 4 ou 9. E aí pra fazer eles, você subtrai um número do próximo. Como por exemplo, o 4 é 5 menos 1, né? Então pra você representar o 4, você põe I, V. Do mesmo jeito que o 9 é IX e o 100 é XC, porque X é 10, C é 100, e aí você sabe, né? 100 menos 10, você entendeu? E é aí que dá não na cabeça de muito júnior, porque você não pode só ir do começo até o final somando os números. Você tem que comparar sempre o número atual com o próximo. E se o atual for menor do que o próximo, você subtrai. Se não, você soma. E no código ia ficar mais ou menos assim, ó. E pronto, você vai percorrendo a string todinha fazendo esse jogo de subtração ou soma. E esse tipo de problema não tá focado em te ensinar números romanos, e sim muitas outras coisas, como por exemplo, pensar nas regras que podem quebrar o seu fluxo principal, saber pensar nos casos especiais sem ficar enfiando um monte de if aleatório, e também entender que nem todo problema você vai resolver com um map ou um reduce da vida. E esses foram os primeiros 7 de 42 desafios do Tuaria.dev. E se você chegou até aqui, já pode se considerar acima da média, cara, mas não só por ter assistido o vídeo até o final, mas por você querer aprender a lógica além da solução. Mas deixa eu falar sério aqui com vocês, o Tuaria.dev, ele não é só um desafio diário, ele é uma coisa que eu tirei do fundo do meu coração pra dar algo maneiro pra comunidade. Tanto que eu não tô ganhando nada com isso, só a satisfação de ver devs como você aprendendo com isso e criando experiência com esses desafios. Imagina só, eu daqui a um tempo eu receber uma mensagem de alguém falando que passou numa entrevista, ou então viu um problema no trabalho e pensou, poxa, eu vi isso lá no Tuaria.dev. Maluco, se eu ficar sabendo de uma só história dessa, já vai ter valido todo o esforço que eu fiz. Mas se o aprendizado não for o suficiente pra te motivar, ainda tem prêmio esse projeto. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500. O segundo vai receber um cupom de R$300 no site da Slickdesk. E o terceiro lugar vai receber uma mochila da Developer. Isso sem contar que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar vão receber um kit de café da Code Café. E isso fora os brindes que todos os participantes podem receber. 20% de desconto na CodeCon, 10% de desconto no site da Code Café e um cupom de R$130 no site da Slickdesk. Ah, esse cupom é só válido para cadeiras e mesas, tá bom? É só ir lá na descrição que eu vou deixar todos os links bonitinhos. Mas antes de você fechar esse vídeo, vai nos comentários e comenta 42, que é pra eu saber que esse vídeo aqui tá valendo a pena. E se tu chegou até aqui, não deu like, não se inscreveu, irmão, assim tu me complica, né? Dá essa moral aí porque não vai te custar nada e ainda vai ajudar esse projeto a alcançar mais gente. Então já vai lá no Tuaria.dev e já faz o desafio de hoje. Porque já diz o guia do mochileiro, né? Não entre em pânico, leve sempre a sua toalha e bora codar. É isso, né?